O tema de hoje é a pluralidade dos mundos existentes, habitados. E também, a gente pensar em coincidências, o Ricardo, o último palestrante, ele falou aqui sobre o professor Mário Sérgio Cortella, quando alguém pergunta para o Mário Sérgio Cortella aquela frase famosa que todo mundo conhece dele, eu acho. Quando alguém pergunta para ele assim, você sabe com quem está falando? Ele responde com outra pergunta, ele responde, você tem tempo? Porque aí ele vai falar do que o palestrante do domingo passado falou. Nós estamos num planetinha, num sistema solar, onde a nossa estrela é uma estrela anã, uma galáxia considerada pequena, que é a Via Láctea, que tem vizinhas bilhões e bilhões de galáxias, um pedacinho do cosmos, e quando a gente vê isso, a gente fica pensando, poxa, que importância que eu tenho. Se eu for pensar no tamanho do planeta Terra, que a gente pode julgar muito grande, que ele não é muito bem isso. Para falar desse tema, eu vou passar dois vídeos. Um no final, que é uma reflexão, que a gente vai falar do mundo de regeneração, que nós estamos em transição, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E mais um videozinho aqui que fala sobre isso, para a gente refletir sobre essa questão do tamanho do nosso planeta, da nossa casinha aqui. Isso vai dar para sair o som. O planeta bonito, né? Só um minutinho. Nós temos muitas imagens feitas do planeta Terra, tiradas ao longo dos últimos anos do espaço. Essas fotos mostram o nosso planeta como uma grande bola viva, repleta de água e algumas porções de terra, os continentes. Essa foto, por exemplo, que você está vendo aí na sua tela, foi tirada durante a missão Apollo 17 em 1972. Porém, todas essas imagens foram tiradas relativamente próximas do planeta. Agora, como será a aparência da Terra quando tirarmos fotos dela de bem longe, mas bem longe mesmo? Podemos ver isso em uma foto tirada pela sonda espacial Cassini, no dia 12 de abril de 2017, alguns dias atrás, a uma distância de 1,2 bilhão de quilômetros, longe, lá em Saturno. A sonda registrou 2 pontos brilhantes em meio à vastidão do universo. Consegue reconhecê-los aí? É a nossa casa, é a nossa única lua, a Terra e a Lua. É interessante você notar que você baixa a imagem ali no site da NASA ali, e ela vai vir com uma resolução de 1020 por 1020 pixels. Algo considerado pequeno, né, para os dias atuais. Só para você ter uma ideia, a imagem aí em Full HD, ela é 1920 por 1080 pixels, quase o dobro. Ah, Matheus, por que então tá pequenininha? Por que eles não mandaram uma câmera mais forte? Porque a Cassini foi enviada lá na década de 90 e os instrumentos a bordo dela provavelmente são da década de 80, quando começou a montagem. Era a maior tecnologia que havia na época. É isso que é interessante, são coisas que a gente nunca para assim, para pensar, né? Bem, voltando à foto, a gente também consegue ver nela ali dois anéis de Saturno, conhecido como F, o anel inferior da imagem, e o A. Aliás, essa não é a primeira vez que a Cassini registra imagens da Terra e da Lua. Uma imagem semelhante aí já foi divulgada por ela foi feita por ela em julho de 2013. A gente também pode ver a Terra lá bem insignificante, lá ao fundo. Agora, essas fotos foram tiradas a uma distância de mais ou menos 1,2 bilhão de quilômetros, lá de Saturno. Que tal tirarmos uma foto mais longe ainda? Mas bem mais longe. Sim, a gente tem. Em 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1 tirou uma foto da Terra a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. 6 bilhões de quilômetros. 4 vezes mais longe do que essa foto que eu mostrei da Cassini. É quase tão longe quanto Plutão. O planeta não, né, hoje, o antigo planeta. E essa foto mostrou pra gente o quê? Um pontinho insignificante do universo. Ela ficou muito famosa, essa imagem, tá? Tanto é que é conhecida pela expressão Pale Blue Dot, um pálido ponto azul.
traduzindo, né? Em 1994, o Carl Sagan era vivo, ainda aquele que fez essa aí, Cosmos, e ele disse que essa imagem enfatiza a nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar esse pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Olha isso, assombrados, impressionante, né? Quando a gente tira as fotos lá de longe, como a gente se torna insignificante, a gente é um simples pontinho no meio de vários outros. Então é o seguinte, a foto tirada pela Voyager, da Cassini, ela tirou de Netuno. A da Voyager foi no limite do sistema solar, do nosso sistema, que é um sistema minúsculo na galáxia, que é a nossa galáxia, que é minúsculo. Vocês viram o tamanhozinho da Terra? Quando você pensa assim, gente, o que eu acho que eu sou, se a Terra é isso aí, mediante o universo? O universo que é Deus propriamente dito, o Criador. Então fica essa reflexão. No início, nós vamos falar um pouquinho sobre esses mundos habitados à luz da doutrina espírita. E por que a gente coloca também esse vídeo com evidências científicas de astrônomos? Uma coisa bacana no espiritismo é que ele não só permite que você seja questionador, como ele incentiva. Você deve ter dúvida, deve perguntar e deve estudar. E a própria codificação, os espíritos superiores que nos orientam através das literaturas, já foi dito, se você tiver em dúvida entre a revelação, que é o espiritismo, essa é a grande revelação, e a ciência, fiquem com a ciência. Porque a ciência ela vai evoluindo à medida que a gente consegue entender o que tem nessas mensagens. Algumas literaturas espíritas, as primeiras, foram escritas na metade do século XIX, com temas que são atuais até hoje. Algumas outras publicações no início do século XX, 1930, 1940, com temas que estão acontecendo hoje, que a ciência está revelando hoje o que já foi falado pelos nossos companheiros do mundo espiritual superior a respeito do que acontece no planeta e no universo. Então nós vamos falar sobre a formação das diversas categorias de mundos habitados. Quando a gente fala mundo habitado, a gente tem a tendência, inclusive a ciência também, de entender habitado e como ter vida aquilo que nós conhecemos como vida. Aí fica uma outra reflexão. Será que só aquilo que a gente consegue ver e pegar é vida? Nós que somos espíritas sabemos que existe um mundo encarnado, material, e existe uma dimensão paralela à nossa, que são o mundo dos encarnados, o mundo dos espíritos. Todos nós conseguimos ver os espíritos encarnados? Não, mas nós sabemos que existe. Então não existe um habitante além de nós no planeta. A verdade, o que nos é revelado é que existem 3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados no nosso orbe do que propriamente encarnados. Então, quando se fala em mundos habitados, não é propriamente como a gente acha que é, igual ao nosso. E nós vamos falar também sobre o momento de transição que o nosso planeta está vivendo. Nós já passamos por um momento de transição, de mundo primitivo para um mundo de expiações e provas, e estamos no período, iniciando o período de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E nós vamos falar aqui nesse nosso bate-papo sobre essa transmigração, sobre esse processo, desses mundos habitados. Falar rapidamente alguns tópicos aqui, muito rapidamente, porque cada tópico desse aqui dá uma palestra. Mas trataremos rapidamente de cada um deles. O que é o fluido cósmico universal? Quais são os elementos gerais do universo? Né? A gente estudando a doutrina, a gente sabe que o universo é formado de princípio inteligente e princípio material. O princípio inteligente é Deus e os espíritos. Né? E o princípio material é tudo que está contido dentro do fluido cósmico universal, que é feito a criação e a cocriação de qualquer tipo de matéria. Seja ela densa, como nós as conhecemos e pegamos, seja ela como nós não a conhecemos. A gente sempre dá exemplos aqui. Por exemplo, onda de rádio é matéria, que a gente não vê. Ela trafega. Ela trafega em várias ondas, várias frequências, onda modulada, onda curta, alta frequência, UHF, HF, né?
e a gente não consegue ver as ondas, as mensagens, os fios Wi-Fi, celular, enfim, é matéria. A gente não consegue enxergar, mas ela existe. Então existe o princípio inteligente, que é o espírito, e a matéria, o princípio material, que é a matéria. E aí vamos falar da formação dos mundos e dos seres vivos. A natureza dos reinos, né? Que começa no mineral, vegetal, animal e nominal. Quando o mundo é primitivo, ele está na transição do mundo animal para o nominal. Isso já aconteceu no nosso planeta. Nós já estamos passando para a segunda fase de adiantamento do planeta, que é de mundo de regeneração. A gente vai ver isso mais à frente. E vamos falar das diferentes categorias dos mundos habitados, segundo nos foi revelado pela codificação espírita. E como se dá a encarnação desses diferentes mundos. E vamos falar da nossa Terra, nosso orbe, né, que é um mundo de expiações e provas. E esse período que nós estamos vivendo, que é um período de transição. Então, sobre a formação dos mundos. Aí vem Allan Kardec, e no Livro dos Espíritos, que já explica, o universo abrange a infinidade dos mundos, dos que não vemos, vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Aí nós vamos falar aqui sobre o fluido cósmico universal, e entender melhor o que quer dizer isso. Aí diz-nos a razão não ser possível que o universo tenha sido feito por si mesmo, mas não podendo também ser obra do acaso. Há de ser obra de Deus. Vocês viram que naquele vídeo o rapaz citou Carl Sagan, um astrofísico importante já falecido? Ele desencarnou ateu, não acreditando na existência de Deus. A grande parte dos cientistas de antigamente achavam que podiam comprovar cientificamente todas as coisas, né? Existe a teoria do Big Bang, que o universo foi formado por uma grande explosão, mas os cientistas hoje já admitem, inclusive com trabalhos científicos, a existência de Deus, porque se existe alguma coisa que foi criada, que foi feito, não pode ter sido feito ao acaso, ele tem que ter um princípio inteligente por trás de qualquer criação. E no universo é comprovado pelos astrônomos que existe uma grande organização e disciplina. Não é o caos como muita gente pensa. Quando a gente olha no firmamento e vê aquele monte de estrela, acha que é tudo bagunçado. Não, é tudo muito bem organizado. Nós não conseguimos entender isso. Os mundos todos têm órbita, o universo está se expandindo, as galáxias têm órbita, tudo é em órbita de alguma coisa, tudo é cíclico. Nada acaba, tudo se transforma. Por isso que a gente vai entender no princípio no fluido cósmico universal que tudo que é decomposto, vamos dizer assim, do ponto de vista da matéria, vai ser reaproveitado novamente pelo universo, pelas forças que têm a capacidade de fazer essa transformação. Que nós podemos julgar como coisas sobrenaturais e milagres, não são. Quando Jesus andou sobre as águas, ele falou para Pedro, como é pouco a sua fé. Quando ele disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas, porque ele realmente consegue movimentar montanhas, qualquer um consegue movimentar montanhas, se realmente aprender esses princípios do fluido cósmico universal. Está inserido em tudo. Tá? Então hoje a ciência sabe que pela organização que já se conhece do universo, não é possível que tenha sido feita uma obra do acaso. São vertentes de crença, né, da criação do universo. Estou indo muito rápido, está sendo para acompanhar. Então, sobre a formação dos mundos. Aí vem a pergunta: como, entretanto, terá Deus criado o universo? Aí Allan Kardec, ouvindo os espíritos superiores, nos apresenta os esclarecimentos que se seguem. Existindo por sua natureza, Deus criou, olha, está aqui a palavra criou, porque só Deus cria. Desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época que recuemos, pela imaginação que seja, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Por mais que nós, os homens cientistas, consigamos mandar sondas para fora do sistema solar,
para fora da galáxia, a gente ainda vai ter uma eternidade de coisas que a gente não tem condição de entender. Então vai ser nos revelado aquilo à medida que a gente tem condição de entender. Tá? Então, sobre Deus ter criado o universo, ficou isso como resposta. E essa eternidade, durante a qual as divinas substâncias, vamos falar delas daqui a pouco, as vontades infinitas teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e purificação? Obviamente que não, né? É só uma coisa que nós, seres humanos, temos como que pensamos ainda e pensávamos que a gente era o centro do universo. Então, para continuar a explicação sobre essa questão universal, o fluido cósmico universal é o quê? Né? Nós já tivemos a palestra aqui no Doutor em Física, que fala sobre física quântica hoje, a ciência está explicando o que é o fluido cósmico universal. Tudo está inserido, tudo faz parte de um todo. E Deus está em tudo, está inserido no fluido cósmico universal. Então, outros grandes espíritos que codificam e falam sobre essas questões nos trazem através de obras como a de André Luiz. Ele diz o seguinte, que o fluido cósmico universal pode ser entendido como um plasma divino, um hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como se fossem os peixes dentro do oceano. Então a gente pode fazer uma analogia do que é o fluido cósmico universal no universo inteiro, que a gente não tem como mensurar, como o oceano. E tudo que está inserido dentro do oceano faz parte do fluido cósmico universal. Então imagine, está tudo inserido, tudo junto. Nós estamos, aquela linguagem que a gente fala, aquela gíria, tudo junto e misturado, é uma realidade. Nós somos todos juntos e misturados. E quando fala isso, não é só da questão humana, é de todos os seres vivos, todas as matérias, tudo que é material. E nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas e a Ele agregadas. O que seriam essas inteligências divinas a Ele agregadas, ao Criador? São os espíritos puros, os espíritos crísticos. Qual é o espírito crístico que a gente conhece? Jesus Cristo. Nosso governador do planeta. Foi Ele que planejou e criou e fez todo o processo desse planeta. Olha como existe organização e disciplina. É como se existe hierarquia. Como se ele recebesse uma missão de Deus. Você vai criar o planeta Terra. Tá? E você cuida de tudo. Esse Espírito Cristo, ele tem essa operação junto com o todo divino, com Deus. Agregado a ele. Mas aí ele cria como Deus as coisas. Quem cria Deus, a partir de Deus, os espíritos crísticos, os espíritos puros, eles são co-criadores, eles são transformadores. Eles, através da matéria, do fluido cósmico universal, transmutam, transformam, utilizam essas matérias para montar o que eles pretendem de acordo com os planejamentos divinos. Tudo é planejado. E esse processo de comunhão que existe entre os espíritos crísticos e Deus, ele é indescritível para nosso entendimento. Nós não temos como entender isso. Tá? Ainda não. E extraindo desse hálito espiritual, os celeiros da energia que constroem os sistemas da imensidade que a gente conhece, até onde a gente conhece, em serviço de cocriação, em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso. Se tem desígnio, tem planejamento. Eles têm um plano para cada um de nós, para tudo que está no universo. Que ele faz parte, ele é o universo. E faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então você vê, os espíritos crísticos ainda são agentes orientadores da criação de Deus. Né? Então nós estamos falando aqui um pouco da criação do universo à luz da doutrina espírita, que algum dia a gente vai entender à luz da ciência. Voltando um pouquinho atrás da questão científica, aquela sonda Cassini que chegou a Saturno, ela teve que fazer um mergulho entre os anéis, que era perigoso bater, enfim. Ela chegou na órbita de Saturno e foi descoberto que lá existem pelo menos 64 luas. 2 dessas luas têm oceano.
E uma dessas duas, que eu esqueci o nome, tem características muito parecidas com o nosso planeta. Uma lua de Saturno. Aí a gente vai vendo, a gente vai descobrindo. Por que existe um programa, que existe tanto dinheiro investido na NASA, dos cientistas, para fazer o programa espacial? Vocês acham que os mundos, que os grandes governantes, que a Igreja Católica, o Vaticano, principalmente, que é muito poderoso, não tem a ideia de que pode, em algum momento, acontecer uma grande revelação para a humanidade, que pode mudar todo o curso da história da humanidade, mas isso só vai acontecer no momento certo? E esse momento pode ser no mundo de regeneração? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Isso aqui todo mundo conhece, certo? Tabela periódica, muito bem. Olha aí, muita gente adora isso aqui, ó. Tem gente balançando a cabeça assim, ó, que gosta, né? Então, quando a gente deu química, a gente aprendeu o seguinte, que quem lembra quantos elementos tem a tabela periódica? Que são os elementos conhecidos pelo homem. Está aqui a dica, ó. 118 elementos que nós conhecemos e suas combinações. Vamos pensar aqui, olhando a Terra daquele tamanhozinho que a gente olhou, será que existe só 118 elementos no universo? Gente, a gente não conhece nada, a gente não sabe nada. Por mais que você combine esses elementos, o conhecimento do ser humano é muito limitado ainda com relação à questão universal. Então, quando a pessoa pega a tabela periódica e fala que estão todos os elementos conhecidos do planeta, talvez não, talvez ainda tenha muitos elementos a serem descobertos ainda. Então, essa tabela foi colocada aqui por mais uma questão de reflexão, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista da ciência. Vocês entendem, né? Já tive palestras falando aqui sobre isso, do que a tríade da doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, para a gente entender a questão universal e como funciona com Deus segundo a doutrina espírita, já foi falado, o universo é formado por dois princípios: o princípio inteligente, Deus e os espíritos, e o princípio material, que é tudo que é transformado através do fluido cósmico universal. Aí se dá a formação dos mundos e dos seres vivos, através de todos esses elementos e fluidos. Aí vem os reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e hominal. Então nós podemos dizer que isso aqui são evoluções que passam o espírito, sim. Desde o mineral, depois vegetal, depois animal e depois hominal. Então vamos entender aqui, ó, como se tudo isso aqui fosse o oceano, que a gente chamou de fluido cósmico universal. Então está Deus acima de todas as coisas e dentro de tudo. E formado o universo por elemento inteligente, princípio inteligente e princípio material. Aí vem o fluido cósmico universal. Para haver um homem, um espírito encarnado, precisa ver o seguinte: a matéria bruta, que é retirada do fluido cósmico universal. O fluido vital, que é o sopro divino, é o que dá vida a cada um de nós. Cada um de nós, quando encarnamos, recebemos um fluido vital uma validade, uma autonomia. É como se enchesse o tanque e nossa autonomia chega a tanto. Por isso que o suicídio é um crime tão grave, porque você encerra o processo antes de terminar a sua autonomia. Aí você pensa que resolveu o problema, você só complicou a coisa. Todos nós que somos vivos e animados temos o fluido cósmico universal. E aí vem o link entre a matéria bruta e a vida através do fluido vital, que é o perispírito, que é uma matéria, que é um elemento semimaterial que nós não conseguimos enxergar, mas existe. Mas é matéria, a gente não vê. Quer dizer, alguns médios mediadores vêm, nem todos conseguem ver. Aura, perispírito, né? Mas existe e é matéria. Então essas três coisas, a matéria bruta junta com o fluido cósmico universal e o perispírito, aí vem a essência inteligente, espiritual, que é o espírito. Através daí o espírito, através dessa matéria animalizada, de matéria bruta e do fluido vital, é um veículo, um vetor que o homem encarnado utiliza nesse mundo escola da última música. Nem combinamos nada, né? Coisa, nada é por acaso.
desse mundo escola que a gente vive, esse mundo hospital que a gente vive, e é preciso encarnar através da matéria bruta, e que a gente perde a lembrança das existências anteriores e por misericórdia divina, porque como nós não sempre vamos evoluir no máximo estacionar, no passado boa coisa a gente não é agora, imagina antes, né? Então é uma misericórdia, ela não sabia o que aconteceu. Raros casos a gente faz tratamento de regressão, mas é raros casos que é necessário isso. Na maioria das vezes isso não é necessário, por isso que a gente não lembra de nada. Ok? Então, continuando. Aí existem diferenças nesses mundos habitados. Então a gente já fez aquela reflexão do tamanhozinho que é o planeta Terra, dentro de uma galáxia minúscula. O nosso Sol, gente, é uma estrela de pequena grandeza, é uma estrela anã. Quando a gente fala, alguém já ouviu falar aqui, dos exilados da Capela, é falado Capela porque é o modo que a gente entende aquela estrela grande que existe na constelação do Cocheiro. Mas Capela, na verdade, é um sistema formado, é um sistema chamado sistema binário. Por quê? Tem 2 sóis. Na verdade, já se descobriu que elas são 4 sóis. São 2 sóis, 2 grandes estrelas de grande grandeza e duas estrelas anãs, 4 estrelas. De longe, a gente vê uma estrela grande, não é? Um círculo e bem iluminado. A gente pensa que é um sol gigante. Não, são 2 sóis gigantes e 2 sóis pequenininhos. Pensa num sistema que tem 2 sóis, que interessante, né? E tem planetas que orbitam esse sistema. Vocês terem essa ideia de como a gente é pequeno e que há a possibilidade de existências em outras galáxias e mundos. Quem não conhece essa passagem aqui, ó, de João, capítulo 14, versículo 2? Como nós espíritas entendemos isso? Há muitas moradas na casa do meu Pai. É justamente isso. Quando a gente fala em humanidade, a gente não fala do homem, no sentido da figura humana que eu estou falando, né? Homens e mulheres. A humanidade, ela é universal. Como num planeta primitivo, de provas e expiações, regenerado, existem espíritos de vários tipos de grau de evolução, também existem planetas em vários tipos de grau de evolução, com os espíritos de acordo com esse planeta, né, habitando esses orbes. Aí, a pergunta feita essa questão aqui é a pergunta número 55 do Livro dos Espíritos. São habitados, aí Kardec pergunta, né, para os nossos espíritos superiores que trouxeram a codificação, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha a resposta dos espíritos. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, a gente se acha, né? O primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Nós estamos longe de ser. Estamos aqui na escola tentando isso, melhorar. Existem os mundos de provas e expiações. Esses mundos aqui, gente, são milhares, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de cada categoria. Tá? Tem mundo igual à Terra, tem mundo um pouco pior, tem mundo um pouco melhor, muito melhor. E assim a gente vai seguindo essa hierarquia, essa organização, essa disciplina. Não tem nada bagunçado. É tudo muito bem organizado. Aí depois do mundo de regeneração tem o mundo feliz e tem os mundos puros. E os mundos crísticos, né? Que são os seguintes. Mundo primitivo. Ele é destinado às primeiras encarnações do espírito, onde a vida é toda material. Então, o mundo primitivo é onde se dá a oportunidade da transição do mundo animal para o mundo hominal. Inclusive, no nosso planeta tem um elo perdido entre os primeiros símios e primatas até o Homo sapiens sapiens que somos nós hoje, como espécie. Né? Isso acontece em todos os mundos primitivos. Aí, olha só como nós estamos muito baixo na escala de evolução. Aí vem o mundo de expiação e prova, onde ainda predomina o mal. O mal, no mundo de expiação e provas,
ele ainda sobrepuja o bem. Né? A notícia ruim ainda chama mais atenção, a gente gosta de ver desgraça alheia, parece que você vê uma pessoa numa situação pior, te dá uma sensação de que você está melhor. A gente tem a tendência de querer puxar para trás, para baixo as pessoas, em vez de querer subir e ficar no mesmo nível. O pensamento ainda sobrepuja o mal nesse mundo. O que está acontecendo na transição, que isso já está acabando. Por isso que está acontecendo tantas coisas revolucionárias pelo mundo, e o Brasil, que é dita como pátria do Evangelho, né, tem um livro que fala maravilhoso sobre isso, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que demonstra que por que está acontecendo cada coisa no nosso planeta, agora que é o momento de transição. E aí vem o mundo regenerador, que é para onde a gente está caminhando. Né? Aí o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Só que aí o mal não sobrepuja mais o bem. Ele começa equilibrado. E à medida que o mundo de regeneração vai evoluindo, o bem vai ficando muito maior do que o mal, até que ele passe para mais um passo de evolução. Mas quando o mundo já é considerado regenerado, já começa equilibrado o bem e o mal, ou seja, o mal não sobrepuja mais o bem. E isso vai acontecer em breve. Não é calculado aí pelo que dizem as obras espíritas 2090, 2080. Está muito longe de começar. Já está começando. Mas o homem ainda vai ter provas a suportar. Menos expiações, mais provas. Pois tem palestra que a gente pode falar só sobre isso. A diferença de provas e expiações. Aí tem os mundos felizes, onde o corpo nada tem de materialidade terrestre. Do jeito que a gente conhece. Matéria bruta. Né? A forma humana é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Quando a gente tem a passagem da Bíblia que diz que Deus criou nós, imagem e semelhança do homem, é da humanidade excelsa do universo. Tá? Então, não é só a gente está longe de ser, como diz lá a resposta do livro dos Espíritos, o modelo, né, de perfeição. Então, essa escala evolutiva aqui, rapidamente, para entender, o planeta é criado bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás pelo nosso mestre, governador, guia e modelo, Jesus Cristo. E aí começa os seres vivos, né? O planeta passa por todo aquele processo geológico. E aí os primeiros símios desapareceram há 7 milhões de anos aqui no nosso planeta. Há 3 milhões de anos, o começo da transição do mundo animal para o mundo hominal. O Australopithecus e o Pithecanthropus, vocês estudaram isso, eu acho, em ciência na escola. Os primeiros primatas que se colocaram em pé e começaram a desenvolver ferramentas, raciocínio, enfim. Há 1 bilhão de anos apareceu o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, que é um elo perdido que os paleontólogos ficam loucos, porque eles não entendem. Apareceu um tipo de homem em cada lugar até o Homo sapiens acontecer. E se diz também que foram os egressos que vieram de Capela, que formaram, na origem, uma nova raça, que a gente chama de raças adâmicas, que na Bíblia está exemplificado como Adão e Eva. Tá? Aí, o mundo moderno, que nós estamos hoje, aí sim, começou a primeira encarnação das almas, o princípio hominal começou no planeta. Lá por baixo. Né? Muito bruto. A gente sabe, vendo a história, que nós já tivemos várias épocas tristes, e temos até uma era que a gente chama de Era das Trevas, né? Da Idade Média. Enfim, estamos aqui, ó. Provas e expiações, e estamos querendo chegar aqui, nos mundos regeneradores. Depois deles, não tem mais mundo material como a gente conhece. São mundos de pura energia, que são os mundos felizes, os mundos celestes e os mundos crísticos. Okay? E como é que se dá essa encarnação dos mundos diferentes, dos diferentes mundos? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham ali presos indefinidamente. E nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem se realizar para atingir a perfeição. Vamos supor, um espírito como Jesus Cristo, que teve que encarnar quantas milhões ou bilhões de vezes para chegar no estado de espírito crístico? Será que isso se deu em apenas um mundo? Não. Porque o mundo nesse período até termina. Tudo é cíclico
e tudo é transformado, tudo é aproveitado através do fluido cósmico universal. Quando em um mundo eles alcançam o maior adiantamento, que esse mundo comporta, né, passam para o mais adiantado e assim por diante. Até que chega ao estado de puros espíritos. Está lá no Evangelho. Significa dizer também o seguinte, né? Foi falado ali de capela. Quando o nosso planeta for considerado um mundo regenerado, muitos espíritos não mais encarnarão aqui. Não terão condições de acompanhar a evolução que a Terra acompanhou. Tá? Inclusive, tem literatura espírita que diz que já tem espírito, muitos e muitos e muitos, milhões e milhões, bilhões na verdade, que já não vão mais encarnar aqui. Existem colônias e sítios, locais de tratamento e condição que estão asilando esses espíritos no lado escuro da Lua, para ver qual o mundo que eles vão ser mandados para, através da misericórdia divina de Deus, poder depois voltar ao mundo de regeneração. Você vê como Deus é misericordioso. A gente fica preocupado. Nossa, será que eu dou conta de passar por mundo de regeneração? Não precisa ficar preocupado com isso. A oportunidade da misericórdia divina para a gente, nesse ou no outro mundo, vai ser dada. Cada um tem uma velocidade de evolução. A gente não precisa ficar querendo dar saltos, porque não dá. Ninguém dá saltos. Ok? E Humberto de Campos falou o seguinte na Revista Espírita de 1858, a segunda metade do século XIX. Quando os cientistas daquela época liam isso aqui, eles ficavam loucos, né? Queriam arrancar o cabelo. Sobre Marte, dizendo que alguns espíritos já trouxeram informações a respeito da vida em Marte e em outros planetas, como Júpiter, por exemplo, onde os espíritos politam, eles não andam. Então aí vai. Da mesma forma, diariamente ocorrem partidas e chegadas de espíritos do plano material espiritual, ou seja, todo dia a gente nasce e a gente desencarna. Partidas e chegadas do mundo espiritual e material do nosso orbe. Isso também acontece nos mundos, tá ok? Promovendo renovações intelecto-morais, e essa movimentação se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, e quer por massas em circunstâncias especiais. Meu Deus do céu, por favor. Então, existem emigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro, de onde resulta a introdução da população nova em um desses mundos. Elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo a misturar-se às existentes, constituem novas raças de homem. Está na Gênesis. A Gênesis explica muito bem isso. Então, hoje, por exemplo, dizem que o povo egípcio antigo era muito mais evoluído do que todos os povos daquela época, porque são espíritos oriundos dos orbes de capela. O Egito, como a gente conhece hoje, não tem mais nada daquilo. Todos os espíritos não estão mais no planeta. A maioria conseguiu voltar para o mundo que ele tinha que estar. Teve a oportunidade da misericórdia divina de, através da evolução que eles tinham maior do que a nossa naquela época, nos ajudar a evoluir. E cumpriram a missão e foram para o mundo correspondente. Isso vai acontecer com a gente. Muitos de nós não reencarnaremos na Terra. E isso não é problema, porque Deus dá oportunidade a todo mundo. Fica mais uma ou duas ou três encarnações em outro planeta e volta para a Terra acompanhar o resto do pessoal. Estou falando de uma maneira assim mais fácil de entender, tá? Estou correndo aqui que o tempo urge. Então, nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Quando fala orbe, né, tudo, do ponto de vista espírita, orbe é todos os espíritos que estão no nosso planeta, encarnados e desencarnados. Olha que imagem bonita do planeta. Pertinho. Aquela da sonda da Cassini, não é Cassini não, é da Voyager. Lá no limite, lá em Plutão, foi rebaixado, não é mais planeta. Um diz que é, outro diz que não é. Viu o tamanhozinho dela lá, que a gente quase não enxerga? Para que na Terra os espíritos felizes sejam felizes, os homens, é preciso que somente povoem espíritos bons.
Então a gente não é um mundo feliz porque não povoa aqui só espíritos bons. Isso vai acontecer ainda. Encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Isso vai acontecer, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que habitam. Os que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, não sendo dignos do planeta transformado, ou seja, vai ser um planeta transformado, serão excluídos da Terra. Isso aqui está na Gênese. É a obra fundamental do Espiritismo. Codificação é fundamental, a codificação dos espíritos. Quem que vai substituir esses espíritos melhores? É isso que eu quero tocar nesse nosso bate-papo, nessa palestra. Espíritos melhores. Já está acontecendo, gente. Olha as crianças que estão nascendo hoje em dia. As pessoas chamam de crianças prodígio. É a geração índigo e a geração cristal que está aí. E vai vir gerações melhores que essas ainda. A gente conhecia a geração Y, a Z, a X, né? A gente faz parte um pouco dessas gerações e tem as crianças que estão nascendo praticamente quase andando. Tem um vídeo rolando aí nas redes sociais, uma enfermeira após o parto fazendo um teste de apigar com o neném. O teste de apigar é um teste que faz para ver a reação do primata, que segura a mão. O recém-nascido segura a mão da enfermeira, ela puxa ele para ver se ele tem um reflexo. Ele fica em pé e faz movimento com o pezinho como quisesse andar. Só está faltando nascer andando e falando. Alguém já viu esse vídeo? Cara, curiosíssimo. Nunca vi recém-nascido desse jeito. Recém-nascido antigamente tinha que bater, estimular para ele chorar. Hoje ele só já sai querendo andar. Ou seja, o mundo está mudando. E esses espíritos que estão encarnando, a gente tem a obrigação de não atrapalhar eles. Se a gente não atrapalhar, a gente já está fazendo muito. Porque às vezes o espírito acontece uma coisa interessante no mundo de transição. Geralmente os pais têm a missão divina de orientar os filhos no caminho do bem. Os espíritos que estão encarnando agora estão ensinando os pais. Os espíritos que estão encarnando agora, as crianças não querem comer carne. E ninguém falou para elas não comer carne, elas não querem. Elas não estão querendo. Eu estou falando aqui, muita gente está... Quem tem criança pequena sabe que está acontecendo isso. A capacidade intelectual das crianças que estão nascendo é uma coisa fantástica. Né? O último vídeo que eu vou passar aqui, eu estou extrapolando o horário, vai falar sobre, vou mostrar um pouquinho sobre isso. Então a Terra ela não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de uma vez uma geração. Isso não vai acontecer. Existem as expiações coletivas, furacões, terremotos, acidente aéreo, enfim. Tem um porquê de expiação coletiva. Mas não vai haver nenhum dilúvio, gente. Não vai haver nenhum fogo que vai cair, um cometa que vai acabar com o mundo igual acabou com os dinossauros. Não vai acontecer isso. Podem ficar tranquilos. O planeta está melhorando, ele não está piorando. Desculpem os pessimistas de plantão, nós vamos melhorar. Não vamos piorar. O mundo atual desaparecerá gradualmente, já está acontecendo. E o humano lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Está na Gênese. Ok? Então aqui está nosso mestre guia, nosso modelo, que nos ensina um caminho. Na dúvida, gente, com criança muito inteligente, muito mais que a gente, que isso vai acontecer. Não adianta, vai acontecer. Segue o Evangelho de Jesus. Aí não tem erro. Porque nós, pais, somos educadores, a família é educadora. Professor ensina o conhecimento. Tá? Pode ensinar a educação? Lógico. Mas tem que vir de berço a educação. Então a gente pelo menos não atrapalha esses espíritos que estão encarnando, porque eles são melhores que nós. Vamos deixar essa criançada aqui vir, só coisa boa para eles. E fazer do mundo melhor agora.